Não esqueça de estar dando outras pessoas para estarem junto conosco nessa noite. Convide aí seus amigos, vizinhos, sei lá, parentes que vocês conheçam. Eu acho que é bem bacana. Sandro, um abraço, meu querido. Saudade de você. Sandro é um grande amigo aí. Lá da... Onde que ele é mesmo? Esqueci. Eita, esqueci o nome da cidade dele. Mas um abração para você e toda a sua família, viu, Sandro? Deus abençoe muito a todos da família aí. Amados, eu fico aqui, eu estava aqui pensando, e se não me engano, a Paula, foi a Paula, eu perguntei aqui para a Ruth falou que chegou a falar alguma coisa sobre, mas eu acho que foi a Paula que ministrou uma vez sobre expectativa. Qualquer coisa depois você coloca aí, Paulinha, se foi você mesmo, eu não lembro. Eu sei que eu ouvi uma palavra sobre expectativa e foi uma palavra muito tremenda. E aí eu estava estudando essa semana e eu vi uma palavra muito bacana, né, do professor. Eu achei super interessante, que também fala expectativas, sobre expectativa. E eu queria, porque por mais que a gente fale, né, por mais que a gente comente, a palavra é tão tremenda que a gente consegue falar de um tema, vários textos, né? Então eu quero falar um pouquinho mais hoje sobre esse assunto. E eu até coloquei como tema lá no Face: expectativas foram criadas. Mas antes disso, vamos orar. Eu queria que vocês estivessem em oração nesse momento, para que Deus venha a falar aos nossos corações, para que Deus venha a ministrar em nossas vidas nessa noite. Senhor, nós queremos te louvar e agradecer o teu nome por mais um dia, Pai. Mais um dia estamos passando, muitos foram trabalhar, muitos trabalharam em casa. Fato que estamos aqui. Senhor, nós queremos te agradecer por esta oportunidade da vida, por este presente. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos concedeu estarmos aqui para mais uma nova noite. Senhor, fala conosco, Deus. Ministra em nossos corações e opera, Senhor, de uma forma tremenda sobre as nossas vidas. Queremos viver, ó Deus, a tua vontade. Queremos viver o teu reino, queremos viver aquilo que agrada o teu coração. Que a nossa mente agora esteja totalmente voltada a ti e somente a ti. Ó Deus, venhamos a ouvir e pensar. Que todas as preocupações, tudo o que estamos pensando talvez para o dia de amanhã, deixemos de lado um pouco para ouvirmos o que o Senhor tem para nós neste momento, nesta noite. Em nome do Senhor Jesus é que nós oramos e já te agradecemos. Amém e amém. Amém. Queridos, então eu queria falar um pouco sobre expectativas. Expectativas são criadas todos os momentos da nossa vida. Expectativa é a condição de quem espera para que algo aconteça. Expectativa de vida, por exemplo. Qual a expectativa de vida? Hoje a gente ouve muito isso, né? A expectativa de vida de um ser humano hoje é de quanto? É uma expectativa. Nós temos a expectativa de vivermos, sei lá, 80, 90, 100 anos, sei lá. Nós temos uma expectativa. Nós esperamos por algo, nós aguardamos muitas vezes por coisas, e isso não é errado. Isso não é ruim. Ter expectativa faz parte das nossas vidas. São elas
que normalmente nos move para chegar aonde nós queremos. Então, ter expectativa é saudável, é bom, é importante em nossa caminhada. Não ter expectativa é preocupante. Pessoas que não têm expectativas, talvez são pessoas que estão em depressão, pessoas que estão vivendo uma fase da vida onde ela não acredita mais em nada, onde ela não vê mais sentido para a vida. Então ela olha e fala assim, qual a sua expectativa? Não tenho expectativa nenhuma. Eu não tenho expectativa alguma. Eu estou aqui nesse mundo e estou esperando a morte. É uma expectativa, querendo ou não, né? Esperar a morte, muitas vezes. Então, não é problema, não é errado. Todo projeto humano ele é gerado por expectativas. Vamos dar alguns exemplos aqui. Eu, por exemplo, vou começar com o meu exemplo. Eu comecei aqui a colocar no Facebook, a colocar aí nos grupos sobre vendas de pães. Eu estou vendendo pães que o meu cunhado faz, pão caseiro, em casa, mas é um pão caseiro, pão maravilhoso, pão gostoso. Quem ainda não pediu, você está perdendo. Olha o comercial, né? O merchandise. Então ele fez todo o estudo de panificação. Então o meu cunhado Gil, ele já faz por um bom tempo pão. E aí a gente conversando uns dias atrás, eu sugeri da gente vender os pães para ele. Então, o que acontece? A minha expectativa hoje é conseguir vender o maior número de pães. Por quê? Vai ajudá-lo e vai me ajudar também, claro. Né? Então, a minha expectativa é, quando chega perto do final da semana, por exemplo, hoje, que toda quinta-feira a gente entrega os pedidos para o meu cunhado, o desejo é vender bastante. Então, semana passada, as expectativas minhas foram até pequenas, eu me surpreendi. Essa semana já melhorou ainda mais. Né? E aí a gente fica naquela expectativa de, nossa, será que as pessoas vão gostar? Como que vai ser? Né? E aquele resultado. Por exemplo, a pessoa que projeta um carro, ela estuda para isso, ela estuda meses, talvez até anos, para projetar um carro. A expectativa dela é que esse carro venda, talvez seja o carro que mais venda no ano. O objetivo de uma montadora é criar um carro onde esse carro venda muito. A expectativa de uma empresa é vender muito e ganhar muito dinheiro. O exemplo do casamento. A pessoa que casa, a expectativa dela no casamento é ser feliz. É que tudo seja muito lindo, né? Porém, quando ela casa, ela vai ver que nem tudo é muito lindo. Que existem os seus momentos difíceis, seus momentos delicados. Criar uma expectativa além daquilo que pode acontecer. Isso é preocupante. Mas o casamento é um exemplo muito claro, principalmente o casamento onde a pessoa não casa em Cristo. Ela casa com aquele monte de sonho e passa talvez meses, talvez 1 ano, 2 anos, aquela expectativa dela foi toda embora. A vida profissional, a expectativa é que as pessoas têm a expectativa de que elas vão ter sucesso na vida profissional. Elas estão tendo uma expectativa de que elas prosperem, que elas cresçam, aquelas pessoas que têm o seu próprio negócio, que nem o Aguinaldo. O Aguinaldo, ele tem o seu comércio, ele trabalha com... ele é eletricista de carro. A expectativa do Aguinaldo é que cada mês ele consiga bater suas metas. E o Aguinaldo é um barato porque ele tem lá tudo anotadinho, ele tem lá as metas para ser alcançadas. Eu acho barato que o Aguinaldo demonstra ser muito organizado nisso, né? Então o Aguinaldo ele tem a sua expectativa. A expectativa é que ele consiga atender o maior número de clientes a cada mês, né? A vida amorosa é a mesma coisa, a expectativa é que você arrume uma pessoa para casar, e aí vai. As expectativas, elas são muito grandes em nossas vidas. Nós vivemos em meio a muitas
muitas expectativas. Porém, as expectativas, elas também são origem de nossas frustrações, né? Ansiedade, falta de paz interior. O problema está aí. Quando as expectativas, que são muitas, não são poucas, elas se tornam frustradas. Você tem expectativas de casar, de construir uma família, de ter o seu negócio, de prosperar financeiramente, e aí vai. Você tem várias expectativas, mas quando algumas dessas expectativas são frustradas, você não vê elas acontecendo do jeito que você gostaria, isso te gera uma falta de paz, isso te gera uma falta de paz interior, e isso vai corroendo a vida das pessoas. E aí está o grande perigo. E aí está o grande perigo do ser humano. E por isso que muitos hoje estão em depressão. Por isso que muitos hoje não querem nem criar mais expectativas. Por isso que muitos hoje estão vivendo em uma geração que, olha, não é fácil. A geração que nós vivemos hoje, os irmãos que acompanham aí, veem como as pessoas estão hoje desvalorizando a sua vida, não tem mais amor à sua vida, não acreditam mais em muita coisa, são frustradas tanto na vida amorosa, são frustradas na área da religião, na área de viver no ministério. As pessoas são frustradas porque muitos entram em uma igreja com a expectativa que ali a vida dela vai mudar, com a expectativa que tudo vai ser diferente quando ela se tornar uma pessoa cristã, e de repente ela entra em um lugar e olha umas coisas que assustam ela, e aquela frustração vem sobre ela, e aí ela acaba se tornando uma pessoa muitas vezes triste, totalmente frustrada e desanimada de tudo. As expectativas que não são alcançadas geram muitos problemas, muitas frustrações. Como fazer para que as expectativas não sejam uma arma contra nós mesmos? Como que a gente consegue lidar com isso, sendo que todos nós vivemos com expectativas? Como a gente deve lidar com essa situação, onde vivemos diariamente com várias expectativas, vários sonhos, vários desejos? Como a gente consegue lidar com isso para que essas expectativas não venham a vir contra nós mesmos? Que ela seja bênção para nós e não seja um problema no nosso futuro. Eu quero que a gente quero falar agora um pouquinho sobre Paulo. Paulo parece nos mostrar uma solução. Paulo, ele demonstra que ele já encontrou a solução para isso. Para a vida de Paulo, ele demonstra, olha, eu sei como lidar com isso. E a gente vai aprender um pouquinho sobre a vida de Paulo, sobre o exemplo que ele deixou para nós. Abra a tua palavra em Filipenses capítulo 3, versículo 4 até o 14. Filipenses 3, 4 até o 14. Leia, vamos prestar bastante atenção nesse texto de Filipenses. Filipenses 3, de 4 a 14. É verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado no 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, que é o que ele acabou de falar, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor,
Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, mas aquele que é mediante a lei em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e alcançando para a que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo diz que esqueceu das coisas que para trás ficaram. Paulo, ele está dizendo que ele esqueceu das coisas que para trás ficaram, com o objetivo de prosseguir para as que estavam diante dele. Agora era uma expectativa muito maior que Paulo tinha. Paulo, antes de conhecer a Cristo, Paulo vivia debaixo de várias expectativas. E que na cabeça dele eram expectativas corretas diante de Deus. Nós muitas vezes pensamos que Paulo era um homem mau, Paulo era um homem totalmente errado e tal, mas Paulo era um fariseu, Paulo ele vivia as leis do Antigo Testamento, como a maioria dos judeus, grande maioria ainda hoje, acreditam. Paulo acreditava na lei do Antigo Testamento. Paulo ele defendia e acreditava em Deus. Paulo, tudo que ele fez antes de se converter foi protegendo e defendendo a Deus dentro da sua religião. Então algo levou, só que Paulo tinha várias expectativas que nós vamos trabalhar um pouquinho, mas algo levou todas essas expectativas e seu foco embora, aquelas antigas. Paulo Paulo tirou de dentro de si, né? O que aconteceu? Porque ele entende que agora ele estava vivendo uma expectativa, sim, continua vivendo uma expectativa, mas essa expectativa é muito, muito, muito maior. Se você parar para avaliar o texto da forma que Paulo passa, Paulo continua numa expectativa tremenda. Por isso que nós dissemos no começo, não é errado ter expectativas, né? Mas aqui Paulo demonstra que ele está totalmente mudado com as suas visões de expectativas. Paulo resolveu esses problemas da sua expectativa. Nós vemos em Mateus capítulo 13 também, marca aí Filipenses, e se você puder abrir, Mateus capítulo 13, versículo 44, Mateus 13, 44, Jesus ensina na sua parábola aqui sobre o reino dos céus. E entendemos melhor o que Paulo quer dizer aqui, quando ele fala do reino dos céus. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que o homem achou e escondeu, então transbordante de alegria, vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. Aqui o Senhor está dizendo de um homem que descobriu um tesouro em um campo. Ele esconde aquele tesouro naquele campo. Ele vai com toda a alegria do mundo e paga o preço que foi necessário para ter aquele campo para ele. Porque ali as expectativas dele agora eram o foco, aquele campo era o foco das suas expectativas. Então aqui, da mesma forma, Paulo começa a demonstrar que ele acha um tesouro. E quando ele achou esse tesouro verdadeiramente, ele então entende que ali estava o foco todo dele. Ali estava agora
a sua expectativa. E aqui eu quero fazer agora um paralelo daquilo que Paulo usou aqui no versículo 4, as expressões usadas por Paulo, e a gente fazer um paralelo de algumas coisas que nós costumamos a fazer com as nossas vidas. Vamos usar aí mais ou menos um paralelo, e a ideia aqui que Paulo colocou, quando ele usou de exemplo, de quais eram as suas expectativas. No versículo 4, ele começa falando da circuncisão. É verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado no 8º dia. Naquela época, para os judeus, isso era lei. Isso tinha que acontecer, a circuncisão. Paulo era circuncidado. Então, naquela visão, a expectativa de Paulo estava joia, eu era circuncidado. Então, eu tenho essa expectativa de que eu estou no caminho correto, porque eu fui circuncidado. E nós diríamos o quê? Talvez nós diríamos assim: meus pais fizeram o que deveriam ter feito. Colocamos expectativas na criação que nós recebemos, muitas vezes. Não quer dizer que se tivermos uma boa criação, nós não teremos frustrações. Mas aí a gente fala, não, mas eu tive uma boa criação. Meus pais fizeram o que deveriam ser feito, então eu estou numa criação correta. Então eu não vou me frustrar. Eu não vou criar expectativas erradas porque os meus pais fizeram o que deveriam ser feito. Não. É uma expectativa errada. Paulo pensava que por ser circuncidado, ele estava no caminho correto. Aí ele fala mais, da linhagem de Israel. E muitas vezes nós falamos assim, eu sou crente, sou bem convertido. A minha religião é a correta. Eu estou na religião certa, a melhor de todas. Colocamos nossas expectativas nas experiências religiosas, muitas vezes. Colocamos nossas expectativas em um pensamento de que eu sou crente. Então, estou no caminho certo. Claro, ser cristão é o caminho, mas não é apenas dizer que é cristão, né? Como se a igreja e a prática cristã fosse motivo de garantia de sucesso e satisfação pessoal. Viver igreja não é isso. Viver religiosidade é isso. A religiosidade tem levado as pessoas a viverem uma falsa religião, um falso cristianismo. E muitos estão vivendo essa religiosidade. Eu creio em Jesus. Então, eu vou viver. Não, agora eu vou começar a ir para a igreja todo domingo. Como se isso bastasse. Queridos, isso é uma falsa expectativa. E Paulo, da mesma forma, falava, eu sou da linhagem de Israel. Eu vim da linhagem de Israel. Né? E Paulo então se achava, não tem nada para dar errado. As minhas expectativas estão indo para o lugar certo. Depois ele fala da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Ou seja, no nosso contexto, talvez nós poderemos falar assim, sou da melhor família, da melhor igreja, meus pais são maravilhosos. Nem todos podem falar isso de pais, talvez muitos são frustrados com pais, sim, mas muitos pensam assim, não, eu sou da melhor família, minha família, sabe, como ele fala aqui, eu sou da tribo de Benjamim, uma tribo escolhida, uma tribo do Senhor, né, um povo do Senhor, hebreu de hebreus, né, o povo de Abraão, de Isaac, e aí, às vezes, isso faz com que a gente crie expectativas erradas, mas isso não garante satisfação completa. E a gente pensa, eu vim de uma família maravilhosa, eu estou numa igreja maravilhosa, que para mim é a melhor que existe, os meus pais são maravilhosos, eu vivo em uma vida maravilhosa com as pessoas corretas, e isso às vezes a gente cria expectativa somente em cima disso. Não é errado. Graças a Deus se você tem pais maravilhosos, graças a Deus se você está numa igreja que você tem crescido, amém. O problema é quando a gente cria expectativas erradas, pensando que só isso basta. Paulo achava que só porque ele era da tribo de Israel, ele estava
no caminho correto. Aí ele fala mais, quanto à lei, fariseu. Como eu falei aqui, ele estava vivendo debaixo da lei do Antigo Testamento. E ele cria piamente que ele estava no caminho correto. E ele fala aqui, quanto à lei, fariseu. Aí a gente pensa assim, eu não tenho histórico de muitos pecados na minha vida. Eu sempre fui muito bonzinho. Eu sempre ajudei as pessoas. Eu nunca fiz mal para ninguém. E nós criamos expectativas achando que ali nós vamos ter a satisfação completa. Engano achar que a bondade está em nós. Sou zeloso ao ponto, Paulo fala assim, sou zeloso a ponto de perseguir a igreja. Olha só, a cabeça de Paulo. Quando ele perseguia a igreja, ele entendia que ele estava sendo zeloso para com a sua religião. Ele estava cumprindo a vontade de Deus. A expectativa de Paulo era que ele seria um homem muito abençoado, viveria na sua paz, viveria em uma satisfação completa, porque ele achava, eu sou um homem zeloso, eu defendo, eu luto contra crentes, esse monte de crente que está aparecendo aí, eu persigo mesmo, eu vou atrás deles e vou acabar com eles. Na visão de Paulo, ele estava criando grandes expectativas sobre isso. E quantos de nós cometemos erros parecidos? Aí quando Paulo reconhece que perseguir a igreja era errado, poderia dizer, mas eu fiz aquilo pensando no melhor. Eu fiz aquilo, mas eu não entendia. Então esse erro acho que... Não. Quantos de nós cometemos erros e falamos assim, é a melhor das intenções que eu estou cometendo esses erros. Eu fiz com a melhor das intenções. Começa a arrumar desculpas para os nossos erros. Erro é erro, erramos, temos que reconhecer, errei, por mais que não foi da maldade, mas eu errei. Mas nós, muitas vezes como Paulo, criamos expectativas em coisas erradas achando que são corretas. Quando a justiça que há na lei, eu fui irrepreensível, Paulo diz. Eu era justo. Eu era o cara mais justo que eu conhecia naquela época. Queridos, quantos de nós nos achamos justos ou desejamos a justiça? Quantos de nós queremos justiça própria? E nós aprendemos já que a justiça, a nossa justiça, não vale nada. A nossa justiça não vale nada. Queridos, e isso nos leva a frustrações enormes. Porque eu quero justiça, e Deus, essa pessoa tem que pagar aqui na terra, é justiça, isso é ser justo. Nossa justiça não vale nada. É lixo, não presta, é sujeira. Né? Nós aprendemos um pouco sobre isso. É muito sério as expectativas que nós criamos achando que estamos no caminho certo. Paulo tinha certeza de que tudo isso que ele viveu aqui, tudo que ele falou aqui, ele tinha certeza que ele estava no caminho certo. E aí, quando Paulo começa a encontrar com Cristo, quando Paulo começa a conhecer a Cristo, Paulo então começa a enxergar outra coisa. Aí Paulo muda as suas expectativas. Aí Paulo começa a falar, olha, mas o que para mim era lucro, olha o versículo 7, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo.
Paulo fala, olha, tudo aquilo que eu olhava como expectativa, tudo aquilo que eu achava que era o correto, tudo aquilo que eu segui durante anos, aprendendo com os fariseus, tudo aquilo que para mim era o lucro, para mim era o valioso, isto eu considerei como perda por causa de Cristo. Porque quando eu conheci a Cristo verdadeiramente, as minhas expectativas foram diferentes. Foram criadas novas expectativas. E aquilo tudo que era materialmente falando para ele, que elevava o seu ego, tudo aquilo, Paulo fala, eu deixo para trás. E ele tratou tudo aquilo como menos importante. Porque para ele o mais importante era ganhar a Cristo. E o resto passava a não ser mais importante. Ganhar a vida é conhecer a Jesus. Esse deve ser o nosso sonho e a nossa expectativa de vida. Conhecer Jesus, saber tudo de Jesus. Paulo, ele queria conhecer mais, e mais, e mais, e mais. Versículo 8, na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e a considero como lixo. Queridos, pare e pensa. Paulo era um cara importante. Paulo era um cara conhecedor, inteligente, conhecia das leis. O cara era respeitado naquela época. Expectativas eram criadas, aonde eu imagino Paulo imaginando assim, ele crescendo cada dia mais, reconhecido, sendo elogiado e acreditando que por causa disso ele ia ter um lugar especial com Deus um dia. Expectativas foram criadas ali. Mas aqui Paulo fala, olha, eu considero tudo como perda por causa de Cristo, porque eu conheci a Cristo. Por causa dele perdi todas as coisas, e essas coisas que eu perdi, porque quando ele conheceu a Cristo, tudo isso que ele falou aqui antes, ele desconsiderou, e as pessoas que acreditavam nisso se tornaram inimigas dele. Mas ele falou assim, para mim tudo isso é lixo hoje, é lixo. E aí eu te pergunto, quantas expectativas você tem feito? Em torno de que você tem feito as suas expectativas? Em torno de que você tem criado as suas expectativas? Porque, por mais que Paulo criava expectativas achando que era o melhor para ele, para o Evangelho, no sentido de religiosidade, ele estava enganado. E quantos de nós estamos criando expectativas em coisas ao nosso redor, e essas expectativas estão nos dominando, tirando a nossa paz, tirando a nossa alegria, porque são expectativas erradas. Ou muitas vezes essas expectativas às vezes não deveriam ser erradas, mas você coloca como prioridade na sua vida. E aí você não fala como Paulo. Eu considerei essas expectativas como perda. Porque agora a minha expectativa é conhecer mais Cristo. É conhecer mais Cristo. Versículo 9. E ser achado nele. Vamos um pouquinho. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele. Não tendo justiça própria, eu não quero mais saber dessa justiça própria que eu falei aqui, quanto à justiça que há na lei, eu era irrepreensível, eu não quero mais essa justiça própria, porque eu conheci a Cristo, e eu quero ser achado por Ele, e ser achado nele quando Ele voltar. Mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, essa é a justiça que eu quero, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Eu não quero mais justiça própria.
Eu não quero mais vingança. Eu não quero mais viver debaixo disso. É o que Paulo está dizendo. Porque ele entendeu que a nossa justiça é como um trapo de imundícia. É como um trapo de imundícia. E que no seu original o significado é bem pesado. Nos dias de hoje é como moldes. Fala assim? Absorvente, olha, sou da antiga. É como se fosse um absorvente usado. A sua justiça própria é como um absorvente usado. Tá bom? Só para você parar e pensar aí quando você quer justiça própria. Paulo olhou e falou, eu não quero mais viver debaixo disso, não. Eu não quero mais viver debaixo disso. Queridos, versículo 10, o que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Olha o que Paulo fala, o que eu quero é conhecer a Cristo e o poder da ressurreição, tomar parte dos seus sofrimentos, eu quero sofrer junto com ele, e me tornar como ele na sua morte, para que de algum modo, não sei como, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Incrível isso. Não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo a conquistar, para conquistar aquilo para que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, esquecendo dessas expectativas que somente me frustraram, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Conhecer Jesus é experimentá-lo. E é isso que Paulo queria. É conhecer o coração dele, é conhecer os detalhes de Jesus, é tentar entender a sua vinda, é tentar entender o seu reino aqui nessa terra, é tentar conhecê-lo a cada dia mais e mais profundo. Mas a gente fala assim, eu conheço Jesus, eu já aceitei Jesus, tá bom. Não, o que o Senhor quer é que nós o conheçamos cada dia mais e mais e mais e mais. Paulo está dizendo isso. O que eu quero é conhecer Cristo. Eu não quero mais viver debaixo de expectativas humanas. Eu não quero mais viver debaixo de expectativas que só me frustram. Eu quero conhecer Jesus. A minha expectativa hoje, Paulo está dizendo aqui, a minha expectativa hoje é conhecer Jesus dia a dia. Dia a dia. Repito, não é errado criar expectativas. O problema é essas expectativas reinar em nossas vidas e nós nos tornamos escravos delas. Muitos travam pelas frustrações. Muitos estão vivendo debaixo de depressão por causa das frustrações, de expectativas que não alcançaram. O segredo é que tudo que fazemos deve acontecer a partir do nosso trabalho de conhecer Jesus. Não pare nenhuma frustração que você já teve ou vai ter. Não pare. Frustrações vão acontecer. Seremos frustrados em alguns momentos das nossas vidas. Mas não pare mediante a isso, porque não é o foco para nós cristãos. Não é o foco estar vivendo debaixo de expectativas somente. Mas deixa o Senhor te curar, deixa o Senhor te tratar. Cada vez que você conhecê-lo mais, Ele vai te curar, Ele vai te tratar. Esqueçam das coisas que para trás ficam. Essa parte que Paulo fala para a gente encerrar. Esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, é deixar
essas coisas e esquecer. Se você percebe que existem expectativas que estão te fazendo mal, que estão te travando, que estão te frustrando, deixe-as para trás. Esqueça essas expectativas. Tenha a expectativa em Cristo de conhecê-lo cada dia mais e mais. Tenha a expectativa em Cristo, tenha a expectativa de viver o seu reino, tenha a expectativa de viver a santidade nele, tenha expectativas em viver no reino. Por mais que você tenha expectativa de casar, por mais que você tenha expectativa de ter uma casa, de ter um bom trabalho, de ter um bom carro, tenha essas expectativas, mas que essas expectativas estejam no Senhor. Porque quando algumas dessas expectativas te frustrarem ou não corresponder com aquilo que você estava querendo, você estará no Senhor e você vai entender: Deus assim quis que eu não tivesse essas expectativas alcançadas. Deus não quis assim, louvado seja o nome do Senhor. Ele é que governa a minha vida. Ele é que reina. Criem expectativas no Senhor e vocês serão abençoados demais, acreditem nisso. Deixe para trás aquilo que te amargura, aquilo que te faz mal, esqueça. Viva no Senhor, viva no reino. O que eu quero é conhecer Jesus e ser achado nele. Vamos orar? Senhor, nos ensina a viver como Paulo. Paulo tinha tudo para ser um homem famoso, um homem próspero financeiramente, um homem importante naquela época. E Paulo criava suas expectativas dentro de coisas que naquela época eram importantes. Mas quando Paulo tem um encontro contigo, essas expectativas foram totalmente trocadas. Ele deixou para trás todas aquelas expectativas que o faziam mal. E a sua expectativa agora era conhecer Jesus. E que da mesma forma eu e cada um de nós que estamos vendo essa live neste momento, entenda essa grandeza. Que a minha expectativa seja conhecer Jesus, seja buscar mais tempo contigo, viver mais intimidade contigo, ouvir a sua voz, conhecer mais o Senhor. Em nome de Jesus, faça isso do teu povo, que tenhamos sede de viver o teu reino e que todas as expectativas possam ser criadas no Senhor, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa crescer, que você possa entender o reino e ter sede por Cristo dia após dia. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te dê uma boa noite. E se Deus quiser, domingo estaremos juntos para a honra e glória do nosso Deus. Domingo estaremos ali presentes, adorando ao nosso Deus. Você que tiver tranquilidade de estar junto conosco, presencial, esteja ali conosco. Se você ainda não tem essa tranquilidade, não tem problema, siga a gente aqui pelo Facebook, estaremos gravando, estaremos ao vivo, mas participe conosco, tá bom? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.